exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Boa noite. Feliz Ano Novo. Feliz 2023. Domingo, 1º de janeiro de 2023. Lula toma posse diante de centenas de milhares, recebe a faixa de representantes do povo e defende a democracia. Em um dos momentos mais marcantes do dia, o presidente subiu a rampa com cidadãos comuns, entre eles uma criança, um homem com deficiência, uma catadora e um indígena. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo, 1º de janeiro, como o 39º presidente da história do país. A celebração do início do mandato levou centenas de milhares de apoiadores à esplanada dos ministérios, em Brasília. Em um dos momentos mais marcantes, Lula recebeu a faixa presidencial de pessoas comuns, representantes do povo brasileiro. Em discursos, o presidente ressaltou a defesa da democracia e o foco no combate à pobreza e à fome. Ao falar de fome no parlatório do Palácio do Planalto, de frente para a multidão, Lula chegou a chorar. Ele também fez críticas ao governo anterior, sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desfile no Rolls-Royce. A equipe de Lula não havia confirmado até o início da tarde se o presidente faria o trajeto até o Congresso Nacional em carro aberto. A dúvida acabou quando, no início da tarde, ele subiu no tradicional Rolls-Royce da presidência. Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e da mulher do vice, Lu Alckmin. Tropas em revista. Em seguida, na chegada ao Congresso, Lula passou em revista as tropas militares, uma das etapas tradicionais da celebração da posse. Discurso no Congresso. Lula foi oficialmente empossado no Congresso em cerimônia diante de parlamentares e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em uma fala de 31 minutos, o presidente exaltou a democracia para sempre. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre, afirmou. Lula disse ainda que seu governo vai ser de esperança, união do país e sem revanchismos. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer esse edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços, disse Lula. Sem citar o nome de Bolsonaro, afirmou que irregularidades na pandemia devem ser investigadas. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil, um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, argumentou. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes, acrescentou Lula. Faixa presidencial. Ao sair do Congresso, Lula foi para o Palácio do Planalto e subiu a rampa.
Em uma das cenas mais históricas da posse, ele subiu acompanhado de Janja, cidadãos comuns, e a cachorrinha do casal chamada de Resistência, em referência ao período em que Lula passou preso. No alto da rampa, a faixa passou pelas mãos dos representantes do povo e foi finalmente entregue a Lula por Aline Souza, uma mulher de 33 anos, catadora desde os 14. Choro ao falar sobre fome. Já com a faixa no peito, Lula se dirigiu ao parlatório do Palácio para falar à multidão que o aguardava na Praça dos Três Poderes. Foi nesse discurso que, ao falar da fome no país, Lula chorou. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola. Quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância a que têm direito, disse. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Continuou, perdendo a voz em razão do choro. Líderes estrangeiros e postos de ministros. A próxima etapa do dia de Lula foi, dentro do Palácio do Planalto, receber cumprimentos de líderes estrangeiros. Entre eles estavam 17 chefes de Estado. Na sequência, Lula deu posse a seus 37 ministros. Primeiros atos. Ainda no Palácio do Planalto, Lula assinou os primeiros atos administrativos de seu mandato. Um deles foi a medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Lula também assinou o decreto que altera a política de Bolsonaro de flexibilização de acesso às armas. Outro ato do presidente prevê reavaliar sigilos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em documentos. Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral, que ocuparam as redes sociais e que tomaram as ruas debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto. Que tiveram a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil, quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde e amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. A vocês que vieram de todos os cantos deste país, de perto ou de muito longe, de avião, de ônibus, de carro ou na boleia de um caminhão, de moto, bicicleta e até mesmo a pé, numa verdadeira caravana da esperança para esta festa da democracia. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas.
olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar, e a primavera já chegou. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança. Minhas queridas amigas e meus amigos, recentemente reli o discurso da minha primeira posse na Previdência em 2003. E o que li tornou ainda mais evidente o quanto o Brasil andou para trás. Naquele 1º de janeiro de 2003, aqui nesta mesma praça, eu e o meu querido vice José Alencar assumimos o compromisso de recuperar a dignidade e a autoestima do povo brasileiro, e recuperamos, de investir para melhorar as condições de vida de quem mais necessita, e investimos, de cuidar com carinho da saúde e da educação, e cuidamos. Mas o principal compromisso que assumimos em 2003 foi o de lutar contra a desigualdade e a extrema pobreza, e garantir a cada pessoa deste país o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar todo santo dia. E nós cumprimos esse compromisso. Acabamos com a fome e a miséria e reduzimos fortemente a desigualdade. Infelizmente, hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. A fome está de volta, e não por força do destino, não por obra da natureza, nem por vontade divina. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro. A fome é filha da desigualdade, que é a mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade apequena este nosso país de dimensões continentais ao dividi-lo em partes que não se reconhecem. De um lado, uma pequena parcela da população que tudo tem. Do outro lado, uma multidão a quem tudo falta e uma classe média que vem empobrecendo ano a ano pelas injustiças do governo. Juntos somos fortes. Divididos seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade.
Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro, entre a criança feliz com o brinquedo que acabou de ganhar de presente e a criança que chora de fome na noite de Natal. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Que 6 bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir o vidro do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontoam debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina. Minhas amigas e meus amigos, é inaceitável que continuemos a conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Somos um povo de muitas cores e todas devem ter os mesmos direitos e oportunidades. Ninguém será cidadão ou cidadã de segunda classe. Ninguém terá mais ou menos amparo do Estado. Ninguém será obrigado a enfrentar mais ou menos obstáculos apenas pela cor da sua pele. Por isso, estamos recriando o Ministério da Igualdade Racial para enterrar a trágica herança do nosso passado escravista. Os povos indígenas precisam ter suas terras demarcadas e livres das ameaças das atividades econômicas ilegais e predatórias. Precisam ter sua cultura preservada, sua dignidade respeitada
e sua sustentabilidade garantida. Eles não são obstáculo ao desenvolvimento, são guardiões de nossos rios e florestas e parte fundamental da nossa grandeza enquanto nação. Por isso, estamos criando o Ministério dos Povos Indígenas para combater 500 anos de desigualdade. Não podemos continuar a conviver com a odiosa pressão imposta às mulheres, submetidas diariamente à violência nas ruas e dentro de suas próprias casas. É inadmissível que continue a receber salários inferiores aos dos homens, quando no exercício de uma mesma função, elas precisam conquistar cada vez mais espaço nas instâncias decisórias deste país, na política, na economia, em todas as áreas estratégicas. As mulheres devem ser o que elas quiserem ser, devem estar onde quiserem estar. Por isso, estamos trazendo de volta o Ministério das Mulheres. Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. E esta será a grande marca do nosso governo. Dessa luta fundamental surgirá um país transformado, um país grande e próspero, forte e justo, um país de todos, por todos e para todos, um país generoso e solidário, que não deixará ninguém para trás. Minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros, reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam, de acabar outra vez com a fome neste país, de tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no orçamento da União. Temos um imenso legado ainda vivido na memória de cada brasileiro e cada brasileira, beneficiário ou não das políticas públicas que fizeram uma revolução neste país. Mas não nos interessa viver do passado. Por isso, longe de qualquer saudosismo, nosso legado será sempre o espelho do futuro que vamos construir para este país. Em nossos governos, o Brasil conciliou o crescimento econômico recorde com a maior inclusão social da história e se tornou a sexta maior economia do mundo, ao mesmo tempo em que 36 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza. Geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada e todos os direitos assegurados. Reajustamos o salário mínimo sempre acima da inflação. Batemos recorde de investimento em educação, da creche à universidade, para fazer do Brasil um exportador também de inteligência e conhecimento e não apenas um exportador de commodities e matéria-prima. Nós, mais que dobramos o número de estudantes no ensino superior e abrimos a porta das universidades para a juventude pobre deste país, jovens brancos, negros e indígenas, para que o diploma universitário era um sonho inalcançável, tornarem-se doutores. Combatemos um dos grandes focos de desigualdade, o acesso à saúde, porque o direito à vida não pode ser refém da quantidade de dinheiro que se tem no banco. Fizemos uma farmácia popular que forneceu medicamentos a quem mais precisava, e o Mais Médicos, que levou atendimento a cerca de 60 milhões de brasileiros e brasileiras nas periferias das grandes cidades e nos pontos mais remotos do Brasil. Criamos o Brasil Sorridente para cuidar da saúde bucal de todos os brasileiros e brasileiras. Fortalecemos o nosso Sistema Único de Saúde e quero aproveitar para fazer um agradecimento especial aos profissionais do SUS pela grandiosidade do trabalho durante a pandemia. Enfrentaram bravamente ao mesmo tempo um vírus letal e um governo irresponsável e desumano.
Nos nossos governos, investimos na agricultura familiar e nos pequenos e médios agricultores, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. E fizemos isso sem descuidar do agronegócio, que obteve investimento em safras ano após ano. Tomamos medidas concretas para combater as mudanças climáticas e reduzimos o desmatamento da Amazônia em mais de 80%. O Brasil consolidou-se como referência mundial no combate à desigualdade e à fome e passou a ser internacionalmente respeitado pela sua política externa ativa e altiva. Fomos capazes de realizar tudo isso, cuidando com total responsabilidade das finanças do país. Nunca fomos irresponsáveis com o dinheiro público. Fizemos superávit fiscal todos os anos, eliminamos a dívida externa, acumulamos reservas de 370 bilhões de dólares e reduzimos a dívida interna a quase metade do que era quando chegamos no governo. Nos nossos governos, nunca houve nem haverá gastança alguma. Sempre investimos e voltaremos a investir em nosso bem mais precioso, que é o povo brasileiro. Infelizmente, muito do que construímos em 13 anos foi destruído em menos da metade desse tempo. Primeiro, pelo golpe contra a presidenta Dilma em 2016. E, na sequência, pelos 4 anos de um governo de destruição nacional, cujo legado a história jamais perdoará. 700 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid-19, 125 milhões sofrendo algum grau de insegurança alimentar, de moderada a muito grave, e 33 milhões passando fome. Esses são apenas alguns números, que na verdade não são apenas números, estatísticas e indicadores, são pessoas, homens, mulheres e crianças vítimas de um desgoverno, afinal derrotado pelo povo no histórico 30 de outubro de 2022. Os grupos técnicos do Gabinete de Transição, coordenada pelo meu vice Alckmin, que por 2 meses mergulharam nas entranhas do governo anterior, trouxeram a público a real dimensão da tragédia. O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio. Quero citar a título de exemplo um pequeno trecho das 100 páginas desse verdadeiro relatório do caos produzido pelo Gabinete da Transição. Diz o relatório: o Brasil bateu recorde de feminicídio. As políticas de igualdade raciais sofreram um severo retrocesso. Produziu-se um desmonte das políticas da juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país. Os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras,
de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano, na eleição mais importante desde a redemocratização do país. Uma eleição que demonstrou o compromisso do povo brasileiro com a democracia e suas instituições. Essa extraordinária vitória da democracia nos obriga a olhar para frente e a esquecer nossas diferenças, que são muito menores que aquilo que nos une para sempre. O amor pelo Brasil e a fé inquebrantável em nosso povo. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao próximo. Agora é hora de voltar a cuidar do Brasil e do povo brasileiro, gerar empregos, reajustar o salário mínimo acima da inflação, baratear o preço dos alimentos, criar ainda mais vagas nas universidades, investir fortemente na saúde, na educação, na ciência e na cultura. Retomar as obras de infraestrutura do Minha Casa Minha Vida, abandonadas pelo descaso do governo que se foi. É hora de trazer investimentos e reindustrializar o Brasil, combater outras vezes as mudanças climáticas e acabar de uma vez por todas com a devastação dos nossos biomas, sobretudo a nossa querida Amazônia. Romper com o isolamento internacional e voltar a se relacionar com todos os países do mundo. Não é hora para ressentimentos externos. Agora é hora de o Brasil olhar para frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Nosso desafio comum é o da criação de um país justo, inclusivo, sustentável e criativo, democrático e soberano para todos os brasileiros e brasileiras. Fiz questão de dizer ao longo de toda a campanha: o Brasil tem jeito, e volto a dizer com toda convicção, mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo Gabinete da Transição, o Brasil tem jeito, depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país. Em meus 4 anos de mandato, vamos trabalhar todos os dias para o Brasil vencer o atraso de mais de 350 anos de escravidão, para recuperar o tempo e as oportunidades perdidas nesses últimos anos, para reconquistar seu lugar de destaque no mundo e para que cada brasileiro e cada brasileira tenha o direito de voltar a sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Precisamos todos juntos reconstruir e transformar o nosso querido país. Mas só reconstruiremos e transformaremos de fato esse país se lutarmos com todas as forças contra tudo aquilo que o torna tão desigual. Essa tarefa não pode ser de apenas um presidente ou mesmo de um governo. É urgente e necessária a formação de uma frente ampla contra a desigualdade que envolva a sociedade como um todo. Trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, governadores, prefeitos, deputados, senadores, sindicatos, movimentos sociais, associações de classes, servidores públicos, profissionais liberais, líderes religiosos, cidadãos e cidadãos comuns. Afinal, é tempo de união e reconstrução do nosso país. Por isso, faço esse chamamento a todos os brasileiros e brasileiras que desejam um Brasil mais justo, solidário e democrático. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermente o pão que há de ser repartido entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia.
Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Esse, portanto, foi o discurso que o presidente Lula fez no parlatório diante de aproximadamente 40 mil pessoas que foram ali até a Praça dos Três Poderes. Foi um dia histórico para o Brasil e até para o mundo. Ver Lula chorar, se emocionar, é saber que é um mandatário que tem empatia pelo seu povo, que já sentiu na pele a dor da fome, da opressão e de uma prisão injusta. Lula é a esperança de um Brasil melhor. O desgoverno anterior destruiu o Brasil. E cabe ao Lula novamente reconstruir esse país. Já o fez. Há 20 anos, Lula tomava o poder pela primeira vez. E quando deixou, depois de 2 mandatos, o Brasil era a 6ª economia do mundo. O Brasil era respeitado no planeta. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Mas tudo isso acabou. Acabou por um maldito desgoverno que destruiu meu país. Um governo negacionista, de um genocida. Sim, o Fujão, que pegou o avião da FAB e foi se enfiar nos Estados Unidos, o covarde, para não falar outras palavras de baixo calão, ele acabou com o Brasil. Nos primeiros meses do desgoverno, ele já estava com, digamos, com ideias meio golpistas. Só que ele é um covarde. Sempre foi e sempre será. Ele alimentava as massas cegas com suas bravatas. Mas acabou. Acabou no dia de hoje, 1º de janeiro de 2023. 20 anos depois que Lula tomou poder pela primeira vez. Lula poderia estar aproveitando a vida, casado, a aposentadoria como ex-presidente, mas não. Ele voltou, saiu da prisão, uma prisão injusta, de um juizeco mequetrefe, não é bem a palavra que eu queria usar, mas eu não quero usar uma palavra mais forte, mas por um juizeco, um marreco de Maringá, que agora será a oposição. Lula ficou 580 dias na prisão. Saiu da prisão, concorreu à presidência, e apesar das milhares de fake news, de ataques, de ameaças à morte, ele venceu. Como disse, o amor venceu o ódio. E hoje estamos aqui juntos, celebrando
esse dia histórico. O Brasil voltou. O Brasil está revivendo. A Lula foi chamado de a Fênix por um grande jornal francês, o Le Monde. Como Lula também disse, tentaram me enterrar vivo. Hoje ele é o presidente do Brasil, o melhor presidente de toda a história do país. Não teve nenhum outro como ele. Quem hoje fala mal do Lula não viveu os 2 mandatos dele. Não conviveu. Ou pode ser muito idiota ou muito hipócrita. Claro que os governos do Lula tiveram seus problemas. Teve escândalo de corrupção. Sim, Lula não negou isso. Teve o Petrolão, teve o Mensalão. Isso deve ser combatido sempre. Isso não é passar pano. Mas o homem Lula, o político Lula, não teve uma prova, nem naquele inquérito fajuto do juiz Eco, do ex-juiz Eco, né? Do Marreco, agora. Não tem uma prova naquele inquérito, aquela decisão judicial que mandou ele para a prisão. Não tem. Você pode pegar e você pode ler. Se você encontrar uma prova contra Lula, apresente. Eu quero saber. Eu vivi os 2 mandatos do Lula. Os programas sociais, como o Bolsa Família, como a Minha Casa Minha Vida, foram feitos no governo Lula. Universidades, escolas técnicas, federais, foram no governo Lula. O dólar no governo Lula chegou a R$ 1,80. Quando ele ganhou, em 2002, o dólar tinha disparado. Não me lembro se a R$3, ou quase R$4. No final do governo Lula, do segundo mandato, R$ 1,80. Quase 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. Nunca na história do Brasil. O Brasil praticamente pagou a dívida externa e virou credor internacional. Ou seja, ele emprestava dinheiro. Ganhou grau de investimento. Tudo no governo Lula. Dizer que o Brasil vai virar comunista, a pessoa deve ser doente da cabeça. 2 governos Lula. Quase 2 governos Dilma. Se não fosse umas pedaladas inventadas pela oposição para derrubar a Dilma. Então foram 6 anos. 6 anos. Perdão, foram 2016, foram 13 anos, até o número do PT. Foram 13 anos de governo de esquerda. Em que momento o Brasil virou comunista? Em que momento? Por favor. Quantas mentiras. Quantas fake news vimos desde o golpe contra Dilma, atravessando o desgoverno do maldito genocida, até ontem, foi 31. Quantos? A direita do Brasil, os direitistas, ou melhor dizendo, não vou generalizar, os bolsonarentos, né? Porque a extrema-direita agora é bolsonarenta.
os extremistas, os fascistas, esses são os fascistas nazistas, bolsonaristas, essa cambada doente mental que ficou 60 dias na porta dos quartéis, nos divertindo. Eu nunca vi um show de stand-up tão perfeito quanto esse, que durou 2 meses, dos patriotários. Eu me divertia muito vendo os vídeos. Vou sentir falta. Sabe, eu vou sentir falta. E sem contar que no grupo da família tem também bolsonarentos, né? Que também a gente vai sentir falta, né? As mais maluquices que escreviam, que diziam, que faziam. Isso eu vou sentir falta. Dessas coisas mais idiotas que a gente pode assistir, que a gente assistia. O líder deles, o loser, como foi chamado pelo New York Times, pegou o avião da FAB, foi se esconder. Onde? Lá nos Estados Unidos. Aqui em Morte. Tá lá no colinho do Trump. O melhor Trumpete. Vocês viram? Não há comparação entre as duas posses, do maldito genocida e do grande presidente Lula. É notória a diferença. Lula é do povo. Ele veio do povo. Ele é do povo, ele veio do povo, ele vai fazer tudo pelo povo. Pelo pobre. Porque o Brasil de verdade, o Brasil do interior, é pobre, é miserável. Agora é miserável por causa dos malditos governos. E Lula é o primeiro mandatário que coloca o pobre no orçamento. Até me lembro do lema do primeiro governo Dilma. País rico é país sem pobreza. Quem sabe, nos próximos 4 anos e 4 dias, Lula consiga tirar o Brasil novamente do mapa da fome da ONU. Eu espero que sim. E não quero adiantar muita coisa, mas tenho certeza que lá, no final de 2026, quase próximo das campanhas de 2026, as pessoas vão pedir para que o Lula se candidate à reeleição. Mesmo eles dizendo que não vai se candidatar mais à reeleição. Mas ele vai fazer um governo tão eficaz, não vou falar perfeito, porque nada é perfeito, mas um governo eficaz. E é essa esperança que todos temos, que o povo vai pedir para que ele se candidate. E digo mais, se ele se candidatar, ele vai ganhar. Pelo menos o meu voto ele vai ter. Votei nele em 2002, em 2006 e em 2022. 3. Quem sabe em 2026 ele será tetracampeão, né? Mas hoje eu estou feliz, muito feliz. Eu acompanhei as mais de 5 horas da posse presidencial, um show em Brasília. Como eu queria estar ali junto com essas pessoas. E muitas vezes eu me emocionei com os discursos do Lula, principalmente quando ele chorou no parlatório. E no parlatório ele está falando diretamente para o povo. E quando o povo disse, sem anistia, não haverá anistia para golpistas, negacionistas, genocida. Não haverá. A justiça
tarda, mas não falha. E eu espero que o fujão covarde vá parar atrás das grades. Logo a gente vai saber o que esses sigilos guardavam de tão secreto. Porque a Gadolândia gritava: mito, mito imbrochável. Era um mito brochável. Um fraude completo. Esse é a fraude. O genocida é uma fraude. Porque é um mito brochável. Eu quis dividir com vocês a alegria do 1º de janeiro de 2023. O Brasil da Esperança acaba de nascer. Acaba de florir. Viva presidente Lula! Hoje, sempre, Lula! Muito obrigado por assistir meu primeiro vídeo do ano. Se inscreva no meu canal, comente, compartilhe o vídeo. Eu quero interagir com vocês. Muito obrigado e tenham todos um excelente início de ano. E nos vemos muito em breve com outro vídeo interessante. Obrigado e até mais, pessoal.